Neném dormiu. E bora preparar um cafezinho, que o vídeo de hoje vai ser longo. Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo, graças a Deus. Eu acabei de preparar um café pra gente poder tomar enquanto a gente bate papo, porque eu tenho muito assunto pra conversar com você, muita informação importantíssima pra compartilhar. Então eu espero muito que você tenha paciência de assistir esse vídeo até o final. E eu peço para que você compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que precisa saber dessas informações. Alguém que esteja se relacionando com um estrangeiro, que está pensando de mudar do Brasil, né, e viver no exterior, para se casar, para constituir uma família. São informações que eu acredito que todas nós devemos saber. Aqui no meu canal eu criei uma playlist chamada Alertas, e nessa playlist todo conteúdo relacionado com esse assunto você vai encontrar lá. Esse vídeo provavelmente vai ficar muito longo porque tem muitos assuntos que eu quero abordar, que são assuntos importantíssimos que a gente precisa saber. Então eu vou ter que separar, né, por assuntos. Eu vou gravar outros vídeos também falando sobre esse mesmo tema, e todos os vídeos relacionados estarão nessa playlist Alertas, tá bom? Então, bora lá, vamos começar, pra gente não se estender muito aqui na introdução. Pra quem tá chegando agora aqui no canal e ainda não me conhece, meu nome é Daniele. Eu moro atualmente aqui na Turquia, porque eu sou casada com um turco. Nós temos um filhinho, o Teoman. E recentemente eu fui ao consulado do Brasil, aqui na Turquia, na cidade de Ankara. Eu fui no consulado para registrar o meu casamento, para registrar o meu bebê. Então, meu filho nasceu aqui na Turquia. Por conta disso, ele é um cidadão turco, mas ele também é um cidadão brasileiro por conta da mamãe, que é brasileira. E quando eu fui ao consulado, eu estava aguardando. Lá tinha uma salinha de espera, e eu tava aguardando o meu documento ficar pronto. E lá na salinha de espera tinha uma mesinha de centro com alguns panfletos, alguns folhetos, né, algumas coisas que eu achei interessante. Então eu tava dando uma olhadinha lá e eu encontrei essa cartilha aqui. Tinham vários exemplares, né, para distribuição. Eu trouxe uma para casa porque na hora que eu vi essa cartilha eu falei, eu preciso compartilhar isso lá no YouTube com o pessoal, porque são informações muito importantes. Olha só, é uma cartilha do Ministério das Relações Exteriores, ó, do governo do Brasil, que fala sobre disputa de guarda e subtração internacional de menores. É uma orientação para os pais. Então, nesse vídeo, eu quero ler junto com você essa cartilha. Eu vou ler para você, tá? Para repassar direitinho aqui a informação do Ministério das Relações Exteriores. E conforme eu for lendo, a gente vai conversando um pouquinho sobre o assunto, tá bom? Então, bora começar? Eu vou começar aqui, ó, com a introdução. Vamos ler juntas aqui, olha. Mesmo em condições ideais, casar, entrar em um relacionamento conjugal e constituir família são decisões que afetam imensamente a vida das pessoas. A rotina do dia a dia é alterada, as diferenças de personalidade têm de ser conciliadas. É preciso, diariamente, negociar, ceder, compreender, dialogar. Pois bem, o desafio aumenta quando o relacionamento envolve pessoas de nacionalidades diferentes. Haverá diferenças de cultura, idioma, modo de pensar. Um dos dois estará sempre, necessariamente, vivendo fora de seu país de nascimento, tentando aprender uma língua, uma cultura e costumes diferentes. Os brasileiros que decidem imigrar para outro país conhecem bem essa realidade, assim como os brasileiros que casaram com estrangeiros e continuam morando no Brasil. Porque pra gente é difícil morar em outro país, mas para um estrangeiro também é difícil morar no Brasil, tá? Essa cartilha tem o objetivo de orientar esses brasileiros sobre o que fazer ao final de um relacionamento com um estrangeiro ou com outro brasileiro no exterior, ou então com um estrangeiro no Brasil.
Resta resolver com quem ficarão os filhos menores de idade, em que país. Tudo fica mais difícil, é claro, se a separação tiver sido litigiosa e se não for possível aos pais chegarem a um acordo amigável sobre o futuro dos filhos, pois nesse caso a disputa será decidida por um juiz. Então, assim, a minha mãe costuma dizer que muitas vezes a gente convive a vida inteira ao lado de uma pessoa e a gente não sabe nada da pessoa. Muitas vezes é no momento do divórcio que a gente percebe, que a gente entende com quem que a gente conviveu a vida toda, né? Muitas vezes é no divórcio em que a pessoa mostra o caráter dela e você fica assim, meu Deus, eu vivi com essa pessoa a vida inteira, eu nunca imaginei que ela fosse capaz de fazer isso, mas ela faz. Então, assim, é muito difícil. Quando você vai se divorciar, né, se o casal tem uma maturidade para conversarem, para chegarem a um acordo, principalmente com relação às crianças, né, para que eles façam de forma que o filho, que seja bom para o filho, ok, né, mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes o término de um relacionamento já tá tão ali desgastado, muitas vezes é brigas envolvidas, traições, são várias coisas, né? E aí o casal já tá ali tão de saco cheio, brigando, e aí muitas vezes a criança é colocada no meio daquela discussão, né? E quantas vezes a gente vê isso acontecer? É a mulher que coloca o filho para poder pirraçar o marido, fazer o marido ficar bravo, nervoso, para poder atingir, né, o marido. Às vezes é o marido que faz isso, né, usa a criança para poder atingir aquela mulher, para deixar a mulher brava, nervosa, furiosa, e a criança fica ali, né, naquele meio. Então, no momento do divórcio, se o casal não consegue chegar num acordo legal, eles têm que entrar na justiça. E aí, nesse caso, como tá aqui, né, também falando na cartilha, é o juiz que vai decidir tudo. Então, a sua vida, né, a vida do seu filho, vai ficar ali nas mãos do juiz. É ele que vai decidir, né, o que ele acha melhor para o seu filho, tá? E aí, ó, vamos continuar aqui lendo. Se a disputa ocorrer no exterior, né, se você precisar ir para a justiça no exterior, o juiz será estrangeiro e serão seguidas as leis daquele país. Hoje, por exemplo, se eu decidir me divorciar do Tolga e eu precisar ir para a justiça, recorrer à justiça, vai ser um juiz turco que vai cuidar do meu caso, porque moramos na Turquia, e ele vai aplicar as leis da Turquia. Isso precisa ser levado muito em consideração. Em um outro vídeo eu vou gravar falando sobre as leis da Turquia em casos de divórcio, de separação e quando tem filhos envolvidos, sobre guarda de filhos, tá? Eu vou fazer um vídeo certinho mostrando as leis aqui da Turquia, como que funcionam, tá? Aqui dando continuidade, olha, pouco conhecimento da cultura e das leis locais, insuficiente fluência no idioma do país, emprego precário e baixa remuneração resultam muitas vezes em uma má avaliação pelo juiz estrangeiro das condições da mãe ou do pai brasileiro em assumirem a guarda do menor. A consequência é, então, a perda da guarda, seja para o pai ou mãe estrangeiro, ou em casos mais graves, a adoção da criança por outros casais. Então, assim, como eu disse, se você precisar entrar na justiça, né, é a sua vida na mão do juiz. Então, dependendo do juiz, ele pode pensar assim, olha, você mora aqui na Turquia e você não fala turco fluente, então eu acredito que isso vai ser ruim para a criança, se caso você precisar levar a criança no médico ou para você frequentar as reuniões escolares da escola do seu filho. Então, nesse caso, eu acho melhor que o pai da criança fique com a guarda. E aí não adianta você chorar, você se espernear, se descabelar, porque o que o juiz decidir, tá decidido. Então, é realmente muito complicado, tá?
Aí eles falam aqui na cartilha: mesmo que a decisão judicial estrangeira lhe dê a guarda exclusiva ou compartilhada, é possível que a mãe ou o pai brasileiro não receba a autorização judicial para retornar ao Brasil com o menor em caráter definitivo. Para continuar convivendo com o filho, essa mãe ou pai brasileiro terá de continuar residindo no exterior, muitas vezes com grandes dificuldades. E isso acontece muito, não apenas aqui na Turquia, mas em muitos outros países. Você vai se divorciar, né? E a gente tem o costume de achar que o filho pertence à mãe. Ai, mas fui eu que gerei, fui eu que carreguei no meu ventre por 9 meses, fui eu que pari, fui eu que amamentei, fui eu que cuidei. Mas a gente pensa assim, mas a realidade não é essa. O pai da criança, ele também tem autoridade sobre o filho, né? Então o juiz, ele vai decidir o que for melhor para a criança, e o juiz também muitas vezes não vai achar que o melhor é você pegar o seu filho e ir embora para o Brasil e deixar o filho crescer longe do pai, né? O juiz vai fazer de forma com que a criança tenha essa convivência tanto com a mãe quanto com o pai. Então, se você está vivendo num outro país, o juiz não vai permitir que você pegue a criança e que você vá-se embora morar em outro país. E o pai também da criança, se ele amar o filho dele, ele também não vai querer, né, que isso aconteça. Tem alguns pais que realmente não se importam, que num caso de divórcio o pai não quer nem saber mais da criança, fala assim, ó, pode pegar o filho, faz o que você quiser com ele, porque eu não tô nem aí. Mas tem muitos pais que, né, que são apegados ao filho, né, e que não querem que isso aconteça, então o pai também não vai permitir. Olha, pode pegar o meu filho e ir-se embora daqui. Por exemplo, o Tolga, ele ama o filho, nosso filho, o Teoman. Ele é um pai muito presente, muito carinhoso, muito amoroso. Imagina se a gente se divorciasse. Ele não iria virar pra mim e falar, Dani, olha, pega ele e vai embora pro Brasil, que eu não quero mais saber da criança, não. Não quero saber, sabe? Aí no caso, é o casal entrar num acordo para ver o que vai ser melhor para a criança, né? E isso é muito complicado. Olha, alguns casos seguem um outro rumo ainda mais grave. Já antecipando que o juiz estrangeiro não lhes dará a guarda dos filhos e nem autorização para vir morar no Brasil, algumas mães e pais brasileiros decidem trazê-los de volta para o Brasil sem permissão ou até mesmo sem o conhecimento do outro genitor. Mas esse ato, na maior parte dos casos, configura o crime de subtração de menores, ou seja, sequestro, tá? Permitindo ao pai ou à mãe que ficou para trás acionar a justiça e, em muitos casos, obter a devolução da criança. Foi o que aconteceu recentemente, que virou notícia, uma mulher que perdeu a guarda da filha. A filha dela, acho que tinha 3 aninhos, tem 3 aninhos, se eu não me engano. Ela foi casada com um alemão, mas eles moravam lá na Holanda. E aí, ela que tinha a guarda da filha, ela foi ao Brasil viajar para passear. O pai da criança autorizou que a mãe levasse a filha. Chegando no Brasil, ela alegou que ela estava com problemas psicológicos por conta do divórcio, que envolveu muita coisa, acho que ela apanhava, era uma longa história. E aí ela foi pro Brasil e ela acabou ficando no Brasil, não quis mais voltar pra Holanda não. E aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela tava acho que 8 meses já no Brasil. E aí o pai da criança que ficou na Holanda falou, e cadê minha filha? Que a mulher foi embora e não me trouxe mais, né? Não é assim também que as coisas funcionam. Ele acionou a justiça e a justiça foi buscar a menina lá no Brasil, na escolinha, gente. Acho que a menina tava na creche. Foram lá com o carro de polícia e tudo, pegaram a menininha da creche e mandaram ela de volta para a Holanda. A mãe da criança não pôde nem se despedir da filha, gente. Olha a situação. Mas, infelizmente, são histórias, né, que acontecem, tá? Por isso que é complicado, gente, é complicado, sabe? Então, olha, essa cartilha pretende informar pais e mães brasileiros sobre o assunto e ajudá-los nas decisões sobre os seus filhos
menores. Então vamos começar falando, olha, sobre a disputa de guarda pelos pais em meio à separação, né, ou ao divórcio. Aqui, ó, são os termos, as legislações e as práticas no Brasil. Tá? Se você estiver morando no Brasil e se você precisar entrar na justiça, é assim que funciona no Brasil, tá? Então aqui, olha, poder familiar, que é o sustento da criança, a saúde, a educação e outras necessidades, né? São direitos que os pais têm sobre os filhos menores de 18 anos. Caso um dos pais ou ambos seja julgado incapaz de assumir as suas responsabilidades, o juiz brasileiro pode suspender este poder, temporariamente ou, em casos raros, definitivamente. Se o filho não for reconhecido pelo pai, só a mãe exerce o poder familiar. Aí aqui a guarda, que é a posse da criança, né? Ela pode ser compartilhada entre os pais ou atribuída apenas a um dos pais ou a um terceiro. Mesmo nesse caso, o genitor sem a guarda costuma manter o poder familiar sobre o menor. Como se decide a guarda? Por acordo entre os pais, por decisão judicial ou mediação, quando não houver histórico de violência doméstica. A justiça brasileira costuma dar a guarda à mãe, exceto em casos como doença mental, uso de drogas, atos de violência e negligência, e direitos de visita ao pai, exceto se ele tem histórico de violência doméstica, tá? É assim que funciona no Brasil. Adolescentes podem informar a sua preferência quanto à guarda, costumando essa vontade ser levada em conta pelo juiz. Aí aqui fala também sobre os direitos de visita e de contato. A justiça brasileira costuma garantir o direito do pai a visitas em finais de semana alternados, além de férias e festas de final de ano. Se os pais tiverem bom relacionamento, poderão estabelecer esquema de visitação livre, ou seja, é os pais que decidem ali, né? Mudança de país ou estado de residência e autorização de viagem de menor. Para que o menor no Brasil mude de residência em caráter permanente entre dois municípios ou estados no Brasil ou do Brasil para o exterior, é necessário que ambos os pais autorizem. Para isso, terá de ser negociado o acordo de regulamentação de visitas, prevendo visitas e pagamento das passagens do pai ou da mãe que ficar para trás. Como se cumpre no exterior uma decisão do judiciário brasileiro sobre guarda e visitação? Para que uma decisão, sentença judicial brasileira de guarda de menor ou visita dos pais, por exemplo, tenha valor em outro país, deve necessariamente ser homologada por autoridade judicial ou administrativa daquele país. O mesmo ocorre com uma sentença estrangeira no Brasil. Informe-se sobre os procedimentos para homologação no país onde você está residindo. Isso significa que um pai ou mãe brasileiro que pretenda mudar-se para outro país, levando filho de menor, poderá ter maior garantia jurídica sobre o menor naquele país. É importante ressaltar que, uma vez ingressado o menor em outro país na condição de residente, os órgãos responsáveis daquele país passam a ter jurisdição sobre aquele menor, ainda que o menor seja brasileiro e que o pai ou a mãe tenha a guarda concedida pela justiça no Brasil. Ou seja, a partir do momento que você tem um filho no Brasil, seu filho é brasileiro, não importa, você pegou a criança e se mudou com ela para um outro país, vai ser a justiça desse outro país que começa a cuidar dos assuntos envolvendo a criança, tá? Então, qualquer coisa, gente, quando acontece qualquer coisa que você precisa acionar a justiça, vai ser a justiça do país em que você está que vai cuidar da situação. Inclusive, eu quero deixar aqui uma dica para você que mora em outro país, seja aqui na Turquia, seja em qualquer outro país,
que você está passando por algum caso desse tipo, se você está pensando em se divorciar, se tem filhos envolvidos ou se é só mesmo um divórcio, se você precisa de advogado, você não tem condições para isso, tem uma organização que se chama Legal Aid e você pode buscar ajuda dessa instituição. Eu acredito que na maioria dos países tenha essa instituição, aqui na Turquia também tem, então eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações do vídeo dessa instituição, tá? Lá você consegue apoio judicial gratuitamente, tá? Então, se você estiver passando por qualquer situação, você pode procurar esse órgão, tá? E lá eles vão te dar todo o suporte de advogados para você poder entrar na justiça, tá? E prevenção de disputas de guarda no Brasil sem ir ao juiz. A legislação brasileira permite a mediação de conflitos para causas de direito de família. Aí tá falando também dos órgãos responsáveis no Brasil, que tem o juiz estadual da vara de família, o conselho tutelar, blá 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 blá, enfim. Aqui fala muito sobre como funciona no Brasil, né? Quando você é casado, tem filhos e precisa fazer a disputa de guarda. Num outro vídeo, como eu falei, eu quero gravar um vídeo falando sobre as leis na Turquia, como que funcionam, tá? E aí, aqui eles falam sobre a subtração internacional de crianças, que é quando você pega o seu filho menor de idade, sem autorização do juiz, você pega o seu filho e você vai-se embora para qualquer outro país, né? Sem autorização judicial para isso, né? Que aí isso, né, a lei interpreta como um sequestro, né? Porque ambos os pais, tanto o pai quanto a mãe, eles têm que estar de acordo, né? Se você, por exemplo, se hoje eu me divorciar do Tolga e a gente entrar em um acordo e eu falar, olha, Tolga, eu acredito que vai ser melhor para o nosso filho morar no Brasil, porque lá ele vai ter uma condição melhor, lá tem escolas melhores, e se o Tolga concordar, falar, não, Dani, ok, então leva ele e cuida dele lá, uma vez por ano eu vou visitar, ou uma vez por ano você manda ele para cá, para a Turquia. Se a gente conseguir entrar nesse acordo, não tem problema nenhum. O problema é quando os pais não entram num acordo, né? E aí a justiça que vai definir isso. Então, se a justiça definiu, né, que a guarda tá com a mãe, mas que o pai vai visitar, ou que a guarda tá com o pai, mas a mãe vai visitar, e você pega essa criança e você vai embora para outro país, isso é considerado como sequestro, né, subtração internacional de crianças, né? E aí fala, né, que a subtração ou sequestro internacional de crianças é a transferência ilegal de um filho menor de idade por um dos pais sem autorização do outro de seu país de residência para outro país. A subtração pode ser também a retenção do filho menor em um país que não seja o seu país de residência habitual. Por exemplo, após um período de férias, que foi o que aconteceu, como eu falei para vocês, com a moça, né, que morava na Holanda, foi para o Brasil com a filhinha dela passar férias e não voltou mais para a Holanda, ficou no Brasil por 8 meses. Foi o que aconteceu, a justiça foi lá buscar a criança para mandar de volta para a Holanda e ela perdeu a guarda da filha, né? Então, o genitor subtrator é aquele que leva a criança de seu país de residência habitual para outro país ou que mantém a criança em outro país sem autorização do outro, né? A criança, para fins de aplicação da Convenção de Haia, né, é a criança, né, pessoa com até 16 anos de idade. A residência habitual é o país ou estado onde a criança reside em caráter permanente, onde estão seus laços com os seus pais, com o ambiente escolar, com o idioma, entre outros. Aí aqui, ó, perguntas frequentes. Tenho a guarda do meu filho. Posso alterar o país de sua residência sem autorização do pai? Em geral, a legislação dos países não permite que um dos pais tome sozinho essa decisão, mesmo que ele tenha a guarda exclusiva.
Se ambos os pais exercem o poder parental, então os dois deverão decidir sobre o lugar de residência, exceto se o juiz responsável autorizar. Outra pergunta. Eu tenho autorização de viagem válida por 2 anos. Posso mudar com o meu filho para o Brasil? Não. A autorização de viagem permite apenas viagem temporária, mas não dá à pessoa que está autorizada a viajar com crianças para se mudar de residência. Então, assim, gente, olha, a gente que vive no exterior, a gente pode viajar sozinha com o nosso filho, tá? Tem gente que acha que não. Eu já recebi até comentários aqui de pessoas falando que nem eu não posso sair da Turquia sem o meu marido me autorizar. Gente, eu nunca vi isso na minha vida. Eu posso viajar sozinha só no caso da criança. A criança não pode viajar sozinha. Para a criança viajar sozinha, se for viajar sozinha comigo, o marido precisa autorizar. Se for viajar sozinha com o marido, eu preciso autorizar, tá? A gente vai lá no consulado, a gente tira o passaporte da criança. No próprio passaporte eles fazem lá a autorização e a gente pode viajar sozinho, mas eu não posso pegar ele e ir embora e não voltar nunca mais, né? Porque aí é como tá falando aqui, é sequestro de menores, tá? Aí aqui tá falando o que leva os pais a subtraírem os filhos. A decisão de levar um filho menor para o exterior sem autorização costuma acontecer em meio a uma crise ou separação conjugal, muitas vezes acompanhada por atos de violência, inclusive contra a criança. Isso pode ocorrer com casais de nacionalidades diferentes e em casal de brasileiros residentes no Brasil ou no exterior. O pai ou mãe que planeja subtrair a criança de um país é quase sempre aquele que não nasceu naquele local e que não possui raízes, família, amizades sólidas e nem emprego estável ou satisfatório, que não domina inteiramente a língua do país e desconhece os seus próprios direitos segundo as leis locais. Com a crise familiar, deseja retornar definitivamente para o seu país de origem e lá refazer a sua vida com o apoio da família em um ambiente conhecido. A dificuldade aqui é como levar junto o filho menor. Imagina, muitas vezes que não conseguirá decisão judicial lhe dando a guarda exclusiva do filho ou que, mesmo conseguindo a guarda exclusiva, não receberá autorização para mudar-se de outro país, levando o menor. A situação fica mais grave ainda se havendo situação de violência doméstica. Então, assim, gente, é uma situação muito delicada, porque imagina, você está vivendo em um outro país, você está se divorciando e tem um filho envolvido. Deve ser muito desesperador, porque você quer voltar para o seu país, como aqui está falando. Olha, você muitas vezes desconhece os seus próprios direitos naquele país, porque você não entende das leis, você não domina inteiramente a língua, você não tem um emprego muito legal, e você está naquela crise familiar. Você quer o quê? Você quer o seu aconchego, você quer a sua casinha lá com a sua família, com os seus amigos, para te dar um apoio, para te dar um suporte, e você tem que passar por tudo isso no estrangeiro, gente, é complicado, tá? Olha, essa pessoa muitas vezes, está falando aqui, passa a acreditar que a única solução para o seu caso é mudar-se com a criança para outro país, né? Normalmente para o seu país de origem, com ou sem a autorização, né, do marido, no caso, né? Essa solução caracterizará, contudo, a subtração internacional de menor, né, que é o sequestro. E esse pai ou mãe se tornará um sequestrador do próprio filho, expondo-se às consequências jurídicas do seu ato, entre as quais o retorno forçado da criança será necessário, né? Ou seja, você pensa que deixa eu sair daqui, eu quero voltar para o meu país, eu vou levar meu filho. Você vai se tornar um sequestrador do seu próprio filho e aí o negócio fica pior, né? Aí tá falando das barreiras, né, da subtração, né, a emissão de passaporte e controles de fronteira. Muitos países
possuem leis que procuram dificultar o sequestro, né? Então, para isso, eles exigem a autorização de ambos os pais ou de um juiz para a emissão de passaporte e para a viagem de crianças e adolescentes, né? Então, para evitar esse tipo de situação de sequestro de crianças, os países fazem as coisas, né, tudo certinho. Por exemplo, quando eu fui tirar o passaporte do meu filho pra gente viajar pro Brasil, eles não tiram o passaporte da criança se só for a mãe ou só o pai lá. Tem que estar mãe e pai junto. Eu tive que assinar um documento e o Tolga, meu marido, também teve que assinar. Tá? Então, tudo isso é para dificultar essas situações de sequestro, né? Olha, o Brasil está nesse grupo, exigindo que ambos os pais ou um juiz autorizem a emissão do passaporte. No Brasil também é assim como na Turquia, tá? Por esse motivo, nem os postos da Polícia Federal no Brasil e nem os postos consulares no exterior estão autorizados a abrir exceções a aquela regra. E aí diz aqui também que nem todos os países têm as mesmas exigências que o Brasil para a emissão de passaportes. Crianças brasileiras com dupla nacionalidade podem, inclusive, em determinados casos, obter o seu passaporte estrangeiro com autorização de apenas um dos pais. Então, depende muito das leis do país. E eu acredito que em muitas questões, né, a lei aqui da Turquia é bem parecida com a lei do Brasil, pelo menos nesses casos aí de emissão de passaporte, de autorização para viagem, é tudo parecido, tá? Tudo igual com o do Brasil. E depois no vídeo que eu fizer falando sobre as leis mesmo da Turquia com relação a divórcio, a crianças, aí você vai entender um pouquinho melhor e tirar suas conclusões se você acha parecido ou como que é, tá? Aí você tira suas conclusões. Aí aqui, perguntas frequentes. Eu posso receber apoio do consulado ou do governo brasileiro para conseguir autorização do outro genitor para a emissão de passaporte e autorização de viagem? Resposta, né? A autorização para a emissão do documento de viagem deve acontecer na via privada, né? Mediante o entendimento entre os dois genitores ou por decisão judicial. Os postos consulares podem prestar orientações, mas não poderão interferir neste processo, né? Ou seja, você quer viajar com o seu filho, né, e o pai da criança não quer autorizar. O consulado não pode fazer nada por você, ele só vai poder te prestar orientação, mas ele não pode fazer nada. Então, se você não chegar num acordo com o pai da criança, é só mesmo o juiz que vai decidir isso por você, tá? Tudo que você não conseguir fazer por meio da conversa, do diálogo, é o juiz que vai resolver. Tá? A Convenção da Haia estabelece obrigações entre os seus países membros. Seu objetivo é o de proteger os melhores interesses das crianças, evitando que a subtração se torne um fato consumado sem volta e eliminando a garantia de um refúgio além das fronteiras para pais que tenham subtraído seus filhos. A convenção estabelece que a decisão final será do juiz do país ou estado de sua residência habitual. Não será levada em consideração a nacionalidade da criança ou de seus pais. Então é isso, gente. Eu vou parar de ler a cartilha porque ainda tem bastante informação e se eu continuar lendo, esse vídeo vai ficar muito extenso, vai ficar com mais de 1 hora de vídeo aí. Depois eu gravo um outro vídeo dando continuidade e repassando mais informações para vocês que eu acho interessante, porque agora daqui para frente a cartilha fala mais assim sobre essa questão, né, do sequestro mesmo de crianças. Que eu acredito que você não vai fazer isso, não vai me fazer isso. Então, mas depois eu gravo um outro vídeo falando, tá? Mas assim, só para resumir toda a conversa, é aquela questão, né? Um casamento, nenhum relacionamento é fácil, gente. Muitas vezes aí, relacionamento de mãe com filho, relacionamento de pai com filho, de irmãos, num casamento, todo
tipo de relacionamento é bastante complicado, principalmente quando a gente passa a viver com essa pessoa embaixo do mesmo teto, né? E às vezes a gente se casa porque a gente tá cega de amores, é o que a gente vê muito, né? Muitas mulheres vindo pra cá, pelo menos aqui na Turquia tá acontecendo muito isso. Mulheres que vêm pra cá pra se casar com alguém que conversa apenas pela internet, é o que eu converso sempre com vocês, alertando bastante, pensando de se casar, de constituir uma família, e aí depois, né, no momento do divórcio, gente, olha o tamanho do transtorno, da dor de cabeça, principalmente se você tiver filhos envolvidos no jogo, né? É realmente muito complicado você ter que passar por todo esse processo de um divórcio, né? Que a gente sempre sai muito ferida, muito magoada, psicologicamente abalada, e você ter que passar por tudo isso vivendo em um outro país onde você não sabe, né? Você não conhece nem os seus direitos ao certo, onde serão aplicadas as leis daquele país, onde muitas vezes você não pode nem pedir ajuda, porque muitas vezes a pessoa não fala a língua, o idioma local. Então, tudo fica muito complicado, né? A gente acaba que a gente é passado para trás, né? Principalmente quando não se sabe falar o idioma. Então, mais um vídeo alertando você de que todo cuidado é pouco, de que casamento é coisa séria, de que filhos é coisa séria e constituir família é muito sério. Então toma cuidado com quem você está se relacionando, toma cuidado para o país para onde você pretende ir, e antes de você se casar, antes de você ter um filho, busque conhecer as leis deste país, os seus direitos nesse país, busque o maior número de informações possível, porque sempre que a gente se casa pensando que o casamento vai durar para sempre, porque se não fosse com essa mentalidade, então a gente não casaria, né? Todo mundo casa esperando que seja para sempre, mas nem sempre é para sempre. E se acontecer alguma situação dessa, que a gente espera que nunca aconteça com ninguém, mas que pode vir a acontecer, né? O divórcio, ele sempre pode acontecer. E se acontecer, se você souber, né, das leis, os seus direitos, é melhor para você, porque você sabe aonde você pode buscar ajuda e quais são os seus direitos, e você vai entender um pouco melhor de todo o processo, né, de como que vai acontecer tudo e buscar ajuda, né? Então, porque eu acho que a gente fica muito perdida nessa hora, né, sem conhecer de leis, sem saber de nada, a gente não sabe nem a quem recorrer, né? Então a gente sabendo das coisas dá uma certa segurança maior, vamos falar assim, né? Então é muito importante conhecer as leis e saber tudo direitinho, tá bom? E eu espero que eu tenha ajudado você de alguma forma, tá? Em outro vídeo, como eu falei, eu quero gravar um vídeo falando sobre as leis aqui na Turquia para um caso de divórcio, para um caso de separação onde envolve filhos, para que a gente tenha esse conhecimento, que conhecimento é muito importante sempre. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que o conteúdo tenha agregado, ajudado de alguma forma, e como eu disse, eu vou gravar outros vídeos ainda falando sobre mais assuntos que estão aqui nessa cartilha, sobre a subtração de menores, né, o sequestro de crianças, tem ainda bastante informação aqui, ó, tudo sobre o sequestro, tá? E também vou gravar os vídeos, como eu disse, sobre a legislação, as leis aqui na Turquia, tudo certinho, como que funciona, tá bom? E se você quiser saber de mais algum assunto relacionado a esse tema, alguma informação específica, deixa aqui pra mim nos comentários que eu gravo o vídeo pra você, e se eu não souber a informação, eu vou buscar a informação em fontes confiáveis para poder repassar uma informação de qualidade para você, tá bom? Obrigada por assistir esse vídeo até aqui, um beijo muito carinhoso para você, e se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!